Olá, meus amados, bom dia mais uma vez, paz de Cristo a todos, espero que todos estejam bem. Como eu disse anteriormente, estamos hoje aqui para estudar um pouquinho da Escola Bíblica Dominical, a nossa Escola Bíblica Dominical online, que é o que a gente tem feito, e eu quero contar com a tua presença, a tua participação, mais uma vez dizendo aos irmãos que a gente sente muita falta de estar com os irmãos, né? Congregando junto, no domingo pela manhã, participando da escola dominical, toda aquela gincana que a gente tem, depois o café da manhã, né? Nós sentimos muita falta. O irmão Luísio também está conosco aqui, né? Estamos nos ajustando, mas vamos começar para não perder tempo, porque a hora não nos permite muito, ela passa muito rápido e a gente vai tentando ajustar para fazer algo melhor. E não conseguimos porque faltam-nos recursos técnicos suficientes para melhorar. Mas o que a gente tem, a gente consegue chegar até os irmãos e fazer e alcançar. E se Deus quiser, nós vamos dar o nosso melhor aí, tá bom? Mais uma vez, um bom dia a todos. Deus abençoe a sua presença conosco. Eu já quero dizer para você, compartilhe essa live. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Hoje nós estamos só aqui no Facebook, nós não estamos no YouTube ainda. Depois que finalizar a escola, a gente vai pegar esse vídeo e postar lá. Você que perdeu, você que quer, não dá para assistir agora, quer assistir depois, você vai lá no YouTube e consegue assistir lá também, tá bom? Nós estamos aqui na Escola Dominical, nós estamos estudando a revista, nossa editora é a Betel, tá bom? Nós estamos falando sobre Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Na semana passada nós tivemos aqui nosso irmão Jonas, que ministrou a primeira aula dessa revista, e foi uma aula abençoada, foi algo muito, muito assertivo. Hoje nós estamos aqui para falar da lição 2, dia 12 de abril, Jesus Cristo, missões nos Salmos. Você que tem a sua revista, pode acompanhar aí. Você que não tem, puder me acompanhar, a gente vai seguir rapidamente aqui, sem perder tempo, tá bom? O texto áureo dessa revista, ele está em Salmos 22, 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? A verdade aplicada, os Salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem. Os objetivos da lição de hoje são compreender as mensagens proféticas sobre os Messias, apresentar o sofrimento do Messias, destacar a missão dada por Cristo ao seu povo. Quero dizer para você que nós estamos acompanhando a revista e eu vou fazer algumas leituras para não perder o foco na revista, tá bom, meu amado? Talvez você esteja me assistindo e está falando, pastor, está lendo? Sim, eu estou lendo. Até porque nós estamos na escola dominical e se faz importante ter a leitura da revista, tá bom? A gente vai fazer uma leitura rápida e vai fazer uma explanação sobre aquilo que a gente está lendo. Eu quero falar principalmente sobre os 3 tópicos importantes que a revista nos traz hoje, que é compreender a mensagem profética do Messias, compreender, irmãos, que Jesus ele já vinha sendo pronunciado, já vinha sendo anunciado, já vinha sendo dizendo que ele chegaria nos livros do Velho Testamento. Muitas pessoas, elas se amarram dizendo que no Velho Testamento não se fazia menção de Cristo, não se tinha missão, algumas religiões pregam, inclusive, que Cristo não é Deus, E nós entendemos que Cristo é sim uma pessoa da Trindade, nós cremos num Deus uno, porém com 3 personalidades, e uma delas é Jesus, e nós sabemos que no Velho Testamento Jesus foi anunciado. O que nos traz uma referência para que os irmãos entendam é que no Velho Testamento, talvez o povo da época não entendesse essa ideia de trindade. Isso poderia causar na cabeça deles alguma dificuldade, porque eles tinham uma dificuldade muito grande de desassociar. E como eles viviam sempre no meio das religiões pagãs, em que havia muitos deuses, isso podia de repente confundi-los, achando que teria também mais de um Deus.
E aí Deus não se revelou na sua essência. Deus mostrou a eles que existia um Deus único, e ao longo das passagens bíblicas, ao longo do discorrer da humanidade, nós percebemos a figuração de Jesus, demonstrando que viria alguém aqui na terra, que Deus estava trabalhando para preparar o homem para a vinda do Messias, né? Apresentar o sofrimento do Messias. Irmãos, nós sabemos que o sofrimento de Jesus, que ele teve todo aquele sofrimento, foi a garantia de nós podermos alcançar a Deus. Então, necessitou-se Jesus passar por esse sofrimento para que, de fato, nós hoje tivéssemos a liberdade de termos Deus, de alcançarmos Deus, de estarmos com Deus. Tá bom? Destacar a missão dada por Cristo ao seu povo. Então, nós sabemos que Jesus veio com uma convicção, ou com um propósito, ou com uma missão, né? De pregar o Evangelho, de resgatar vidas. Se nós formos estudar a história, a gente percebe que os judeus aguardavam um Cristo que iria reinar sobre eles. Eles estavam esperando um líder político, né? Um líder que viria fazer uma revolução política. E no primeiro momento, irmãos, nós entendemos que Jesus não veio para esse cunho, ele veio para que o homem mudasse o seu caráter, mudasse a sua vida, que verdadeiramente o homem tivesse uma concepção mais da personalidade. O homem, como a gente entende, é mau, e sendo mau, Jesus veio para que nós pudéssemos mudar o pensamento, né? A gente chama isso de metanoia, mudança de pensamento. Esse era o principal foco de Jesus. Vir para mudar o pensamento do homem, mudar a forma como o homem pensa, a forma como o homem age, a forma como o homem fala, porque o homem era mau. E a gente vê na Bíblia, a gente nota como o homem era mau, a gente percebe a maldade do ser humano, né? E a gente tem que entender, irmãos, toda essa maldade que o homem tem, ela é incendiada pelo inimigo, para que o homem faça, para que o homem realize coisas más. Então a gente tem que ter essa percepção, tem que ter esse cuidado de verdadeiramente saber que nós somos maus. Se não for a graça de Deus, se nós não estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós também realizaríamos coisas más, o nosso coração acaba nos levando para um lado errôneo, para um lado mau. Então, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ser guiados por Ele, que a obra que Ele veio mostrar para nós seja autêntica, que nós alcancemos essa obra, tá bom? A introdução da revista. Nesta lição estudaremos salmos messiânicos e missionários, destacando a mensagem profética, o sofrimento e o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para todos os povos. É o que a gente pretende estudar, né? O livro de Salmo tem várias direções para nós, entre elas direções messiânicas e missionárias que vão destacar a mensagem profética de Deus para as nossas vidas. Profecias nos salmos messiânicos. O Salmo 2, escrito por Davi, conforme pode se verificar em Atos 4, 25, relata 3 profecias a respeito do Messias. A revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus. B, o triunfo do Filho de Deus. C, o reinado de Deus sobre todas as nações. Vamos continuar lendo aqui. A revolta do povo contra o ungido de Deus. O Salmo 2 começa com a seguinte indagação: por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? A palavra amotinar significa enfurecer, revoltar-se. Percebe que no contexto que esta revolta é generalizada, independente da posição ou da classe social do indivíduo. A revolta não será apenas dos povos, mas de reis e príncipes, em conluio a sua direcionada aos ungidos de Deus. O termo ungido aponta profeticamente para Jesus, o ungido de Deus. Várias passagens do Antigo Testamento que mencionam a unção são consideradas messiânicas, por serem prenúncio de Jesus Cristo. Então, irmãos, como eu disse anteriormente, fazendo uma prévia, o povo aguardava um líder político. E Jesus não veio nesse momento como líder político.
Ele veio como líder para mudar o conceito humano, para fazer aquela metanoia, como a gente está falando, mudança de pensamento. E as pessoas, irmãos, elas estavam ansiosas por esse líder. E o mais interessante é que, assim, dentro da onde Jesus começou a estabelecer o seu ministério, os sacerdotes, eles tinham uma gana por poder. Isso me faz lembrar muito o que acontece hoje, né? O poder sobe a cabeça das pessoas, o poder faz as pessoas mudarem, o poder tira a pessoa do objetivo principal que ela outrora deveria estar, né? Existe até um ditado popular que diz que quer conhecer a pessoa, dá poder para ela, né? Então, os sacerdotes tinham poder. Quando Jesus chegou, começou a pregar o seu evangelho, começou a pregar no meio do povo, os sacerdotes começaram a perceber que o povo começou a acreditar em Jesus, começou a querer seguir Jesus, começou a tumultuar aquilo que era o poder na mão deles. Com isso, irmãos, os sacerdotes começaram a pregar alguma coisa contrariando Jesus, começaram a colocar o povo contra Jesus, começaram a fazer com que o povo não gostasse de Jesus ou achasse que Jesus era um falso profeta, nessa linha de pensamento. Tomando como uma máxima disso, quando na frente de Pilatos estava Jesus, e aí Pilatos lava as mãos e diz: olha, né, quem vocês querem que a gente solte? Jesus ou Barrabás? Né? Irmãos, nós percebemos ali que a multidão tomada por uma ira, essa ira, ela veio por conta dos sacerdotes, os sumos sacerdotes, que não gostavam da presença de Jesus no meio do povo, porque eles estavam perdendo o seu poderio. Então, o incentivo a isso trouxe ao povo a escolher Jesus. Não, Jesus. E houve-se uma revolta de querer com que Jesus, você tinha que vir como líder político, como não veio, então mata, para nós não tem importância, não há o que, a gente quer mudar, a gente quer mudança, se Jesus não vai mudar o que a gente espera, a gente não precisa dele, mata ele. Então nós percebemos que em Salmos já fazia esse prelúdio, já trazia essa alusão, né? De que o povo se enfureceu e se revoltou, porque o povo queria um líder político e Jesus naquele momento não veio como líder político. Então o povo se revoltou, os sacerdotes foram motivando o povo a isso, para quê? Para que verdadeiramente ele fosse tirado, né? Para que o poder dele não fosse dado. Portanto, Cristo enfrentaria uma forte oposição. No contexto atual, é notar a revolta dos governos, grupos e comunidades contra Cristo, o ataque direto aos valores cristãos, a morte a tortura de missionários cristãos são exemplos claros da revolta contra Cristo. Então, até nos dias de hoje, nós percebemos, irmãos, que existe uma revolta quando se fala do Evangelho de Cristo. Nós precisamos aqui, eu quero deixar 2 pontos importantes, irmãos. 2 pontos importantes para que a gente entenda bem essa leitura. Irmãos, muitas das vezes o Evangelho de Cristo, ele é perseguido ou envergonhado por conta dos próprios cristãos. Então, infelizmente, irmãos, os próprios cristãos levam as pessoas a terem repúdio do Evangelho. O que é isso, pastor? Às vezes, irmãos, o nosso testemunho, ele envergonha o Evangelho de Cristo. Às vezes as nossas ações fazem com que as pessoas, ao invés de quererem ter o Evangelho de Cristo, eles tenham repúdio desse Evangelho. Então isso, irmãos, é algo muito, muito, muito perigoso. Porque eu tenho muito isso na minha mente muito claro. Nós somos embaixadores de Cristo, nós levamos o Evangelho de Cristo aonde quer que nós estejamos. Pisamos a planta do nosso pé, nós já estamos levando o Evangelho de Cristo, a quem quer que seja. Então, o comentarista traz um fato interessante, a revolta dos grupos, dos governantes, né? Algumas pessoas, talvez seu vizinho, seu parente, talvez, irmãos, a gente tem testemunhos de pessoas que vão pregar o Evangelho e as pessoas ignoram, não querem nem ouvir. Isso acontece muito, irmãos, principalmente dentro da família. Você está numa reunião familiar e você quer forçar as pessoas a te ouvir.
Você quer forçar as pessoas a falar aquilo. Você quer fazer as pessoas engolir Jesus goela dentro de qualquer jeito. Você quer colocar Jesus na cabeça da pessoa do seu jeito, da sua forma. Irmãos, nós como cristãos temos que ser prudentes. A Bíblia diz que nós temos que ser simples como a pomba e astutos como a serpente. O que é isso? Irmãos, tem que haver um momento certo, um momento oportuno. O alvo tem que ser certeiro. Tem que haver a forma de que você cause interesse a pessoa ouvir o Evangelho de Cristo. Não adianta você tentar forçar isso, porque senão a pessoa ela vai começar a ter repúdio de Cristo. Ela vai ter como repúdio do Evangelho, ela não vai querer saber. Então assim, você tem que entender, o Evangelho tem que ser pregado a toda criatura, sim, mas tem que ter o jeito, tem que ser a maneira, tem que ter a forma de fazer isso. Se você fizer da forma errada, você afugenta, você tira as pessoas do objetivo que é alcançá-las em Cristo. E na verdade, isso é um papel nosso como cristão, levar o Evangelho, sim, pregar o Evangelho a toda criatura, mas nós temos que ter coerência. Eu gosto muito de exemplos. Imagine eu e você, irmãos, entrando numa comunidade, numa favela, numa comunidade como queira. Irmãos, falando com jovens que vivem a vida no meio do funk, no meio do tráfico, no meio... Irmão, você vai chegar lá falando, olha, veja bem, meu jovem, olha aqui, eu vou falar uma coisa para você. Ele vai te olhar e falar, meu, esse cara é louco, é loucão isso aí. Você tem que usar da mesma estratégia, você tem que falar com ele, e aí, mano, como é que tá, tudo bem, beleza, tal, olha, eu tenho um negócio para dizer para você aqui, a droga pode ser maneira, mas eu tenho algo muito melhor para te apresentar. Você entende que a linguagem alcança muito mais? Você entende que a linguagem pode ter uma flecha muito mais assertiva? Na família isso acontece terrível. A pessoa chega para te visitar, oi, bom dia, boa tarde, tudo bem, cumprimenta, daqui a pouco, olha, veja bem, Jesus. A pessoa, ela se cansa, ela não vai querer voltar à tua casa, porque você só vai falar daquilo. Ela vai dizer, é um fanático. Irmãos, nós temos que ter o Evangelho de Cristo fincado nos nossos corações. Nós temos que evangelizar sim, mas nós temos que ter prudência, bom senso. Nós temos que saber o momento certo de falar para atingirmos o objetivo, para alcançarmos pessoas, para que as pessoas venham a Cristo não como um fardo, porque a Bíblia diz que Jesus nos disse que o fardo dele é leve. Então nós temos que levar esse fardo leve. Eu gosto muito quando o Evangelho, a Bíblia nos traz dizendo que nós somos sal da terra. Irmãos, sal é para temperar. E eu falo aqui na igreja várias vezes, você come um arroz muito salgado? É horrível, ninguém come, joga-se fora. Você come um arroz insosso, você vai comer, mas vai querer colocar um pouquinho de sal para tentar enganar. Então o sal para quê? É para ter o tempero, para ser exato, para você comer e sentir sabor, gostar daquilo. Quando o Evangelho de Cristo está sendo pregado, ele tem que ser pregado ao ponto de que as pessoas tenham prazer de ouvir aquilo. Seja prazeroso, irmãos. Nós vemos Cristo pregando, a multidão sentou para ouvir Cristo pregar, e Cristo pregava na multidão, não tinha recursos auditivos, não tinha microfone, não tinha nada, ele pregava para a multidão, e todos sentavam para ouvir, porque a palavra dele era prazerosa. Por isso o Evangelho de Cristo tem que ser pregado de uma maneira prazerosa. Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que criar? Não, você tem que falar a verdade, mas uma verdade assertiva. Talvez nós temos que ser como João Batista foi, arrependei-vos, raça de víbora, será que a gente tem que gritar no deserto? Sim, a gente tem que falar a verdade. Eu sou pecador, você é pecador, nós somos pecadores. Isso nós não podemos negar, mas nós temos alguém que pode nos livrar desse pecado, alguém que pode me salvar, alguém que pode te salvar. Por isso que há muita perseguição, principalmente no Brasil. Se a gente falar do Oriente Médio, é diferente, irmãos, porque no Oriente Médio a religião lá é cultural, o Estado não é laico. Quando a gente fala de Estado laico, é um Estado que você pode profanar qualquer religião, ninguém te proíbe. No Oriente Médio, na janela 10/40, especificamente, lá, irmãos, o islamismo é muito forte. Se você vai contra o islamismo, você não pode pregar diferente, irmãos, lá não pode. Se você falar de Jesus lá, você é decapitado mesmo, você é morto. Se você pegar um país comunista e for falar de cristianismo lá, irmão, você é morto. Esses países não têm essa liberdade. Mas, irmãos, nós brasileiros, a nossa Constituição, no seu artigo 5º, não me lembro o inciso agora, te permite, irmãos, participar de um culto a qualquer momento.
Irmão, você pode ir numa praça pública falar de Jesus, gritar lá de Jesus. Você pode falar para o seu vizinho, você pode sair na rua gritando, falando de Jesus. Você pode, irmãos. Há essa liberdade, há essa possibilidade, irmãos. O que eu estou querendo dizer é que nós temos que ter bom senso, irmãos. Sabermos como evangelizar, como alcançar vidas. E aí, falando dos salmos, o salmo já dizia isso, que nós seríamos repudiados. Paulo, irmãos, nas suas cartas, Colossenses, Filipenses, ele deixa muito claro, irmãos, que nós seríamos perseguidos por esse evangelho. E por que isso, irmãos? Irmãos, nós temos que entender uma coisa, meu amado. Quem domina este mundo é o inimigo. Lá no Éden, ele pegou a escritura do mundo, da mão de Adão, quando Adão pecou, e ele é dominador desse mundo. Então nós estamos no mundo, somos peregrinos nessa terra, no mundo em que domina é o mal. Só que você está nessa terra, andando nessa terra, e a Bíblia diz: o que está em mim é muito maior do que o que está no mundo. Então nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, andando numa terra estranha. Só que como você tem Cristo na sua vida, o inimigo não deve te afligir, não deve te impedir. Você deve continuar esta jornada, irmãos. Você deve continuar fazendo esta obra. Você deve continuar evangelizando, pregando o evangelho, falando de Cristo. O inimigo vai te perseguir, vai te afrontar, vai sim, ele vai te tentar colocar temor no teu coração, colocar meios em que você pare, mas você não pode parar, porque a palavra diz que as portas do inferno não vão prevalecer. E eu vejo isso, quando eu leio esta passagem, eu visualizo alguém com o pé na porta, derrubando a porta, dizendo: peraí, diabo, você vai colocar uma barreira para tentar me impedir de pegar o evangelho, mas eu vou derrubar em Cristo e vou alcançar vidas. Só que tudo isso com coerência, com bom senso. Não adianta forçar, não adianta colocar Jesus de goela abaixo, né? Tem que ser com amor, tem que ser sim com amor. A verdade tem que ser dita, mas o amor tem que ser a essência, porque Cristo nos ensinou o amor. Cristo nos ensinou a não fazer acepção de pessoas. Então, entenda isso. Perseguidos nós seremos sempre. E por amor de muitos, irmãos, a Bíblia diz que por amor a Ele nós seríamos perseguidos. Irmãos, se você pegar o Velho Testamento, até o Novo Testamento, quantas pessoas morreram falando de Cristo? Depois, se você puder, procure na internet, eu sei que você tem esse recurso, coloca lá, como os profetas foram mortos. Irmãos, é só facada, decapitado, cortado ao meio, na fornalha, no fogo, corta os membros, crucificação. Todo mundo sofreu, irmãos. Nós vivemos hoje num país, Brasil, estado laico, que nos permite tudo, e nós às vezes achamos que estamos sofrendo perseguição. Não, eu estou sofrendo perseguição. Irmãos, a porta do inferno não vai prevalecer. Cristo está contigo, continue pregando, continue falando, mas eu volto a dizer, com bom senso. Tenha bom senso. O Salmo, antes de Cristo, já previa isso. Então é algo que já havia sendo previsto. Então, em nome do Senhor Jesus, continue falando de Cristo, tá bom? Deus abençoe, irmã Marli. Obrigado pela tua presença entre nós aqui, viu? Deus abençoe, um prazer tê-la comigo aqui. Deus abençoe. Vamos lá. O triunfo do Filho de Deus. Eu estou lendo a revista, tá, irmãos? Percebe-se que a revolta e o conluio dos reis, príncipes, povos e nações, relatado em Salmo 2, de 1 a 3, tinham por finalidade romper as ataduras de Messias. Rompemos, ou seja, renovamos ataduras e cordas. Não queremos o domínio e o poder sobre eles. Retrata aquele que não se submete ao Senhor de Jesus Cristo. Contudo, o texto informa que o conluio, a revolta, não subsidirão, pois o Messias triunfará. Veja, os sábios e entendidos serão confundidos. Haverá triunfo sobre os arrogantes. Irmãos, e aí volta a falar o que a Bíblia nos diz, né? Que Jesus foi questionado, foi interrogado, mas a Bíblia me relata em Salmos, traz a explicação. Ainda que todos se revoltem contra Cristo, ainda que todos falem contra este Evangelho, ainda que esse Evangelho seja confundido, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Quem triunfará é Jesus Cristo. Ele triunfará. O Filho de Deus triunfará na terra. E nós, irmãos,
faremos o triunfo, estaremos com Ele no triunfo, junto com eles triunfaremos também. Então, irmãos, vale a pena continuar estando em Cristo, porque é Ele quem garantirá a mim e a você a perspectiva, irmãos, a vitória. Entenda, vale a pena estar em Cristo, vale a pena estar com Cristo, né? Segundo Stuger, o Senhor Deus, o seu ungido, e a vara de ferro com o qual Ele fará em pedaços as nações rebeldes, e apesar da força imperial, eles não passarão de vaso de oleiro, facilmente despedaçados com a vara de ferro, que está à mão do onipotente Filho de Deus. Aqueles que não se dobram serão quebrados, os vasos de oleiros não serão restaurados, caso sejam quebrados. A ruína dos pecadores, essa será incorrigível, de Jesus ao golpear. Aqui é um comentarista dizendo que quando Jesus vier, e quando Ele de fato vier para aplicar a justiça dele será aplicada. Não há quem possa fugir das mãos de Deus, meu irmão. O reinado do Filho de Deus, e aqui é Salmo falando sobre isso, tá, irmãos? É Salmo trazendo a menção de tudo isso. O decreto divino estabelece o reinado de Deus, do Filho de Deus. Pede-se que eu te darei as nações por herança e os fins da terra por possessão. O decreto divino, esforçado nos versos 7 e 9, profetiza o ofício real de Cristo. O exercício desse ofício por Cristo está mais detalhado no Novo Testamento. Uma relação ao universo. Cristo passará a governar o mundo. As nações serão reunidas em volta dele. O seu reinado é extensivo à igreja, conforme podemos verificar em Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23. Cristo, como Filho de Deus, subsidirá a propriedade das nações, não apenas dos judeus, mas também os gentios e os confins da terra. Por fim, aqueles que não aceitarem o Messias sofrerão duro juízo. Jesus reinará. E Salmos, Davi escrevendo os Salmos traz a menção de que Jesus reinará sobre todas as nações. Como eu disse no começo, Jesus não veio como um rei político naquele momento, como um mestre político. Ele veio como um mestre para trocar a cabeça, né? Mudar o pensamento humano. Mas a Bíblia me revela, e Salmos também nos traz, que Jesus governará por toda a eternidade. Ele não só governará Israel, mas governará todos nós seremos governados. Todos nós, irmãos, seremos governados por Cristo. Cristo, de fato, exercerá a sua chamada de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que você, que eu, que você, que nós possamos estar em Cristo, seguirmos eles, porque verdadeiramente Ele fará um reinado. E como Efésios nos diz aqui, como Hebreus nos escreve, nós participaremos desse reinado. Por isso, vale a pena estar em Cristo, vale a pena estar com Cristo, ainda que haja perseguição, ainda que haja dificuldade, vale a pena estar em Cristo. E eu convido você que talvez ainda não é cristão, está ouvindo esse vídeo, está vendo esta live, esteja em Cristo, venha para Cristo enquanto há tempo. Ainda em Salmos, irmãos, o sofrimento do Messias, encontramos também nos Salmos o sofrimento do ungido de Deus. Salmo 22, expresso da forma profética e tipológica, é também chamado Salmo da Cruz. Estra e Reginaldo escreve que no Salmo é citado pelo menos 7 vezes no Novo Testamento, todos com referência a Jesus Cristo. Temos que entender, irmãos, que a Bíblia foi escrita apontando Jesus. O Velho Testamento aponta Jesus. Então Jesus viria, estava apontado que Ele viria, alguém viria para resgatar o homem da qual momento que ele vivia. Sujeição ao abandono. Cristo sujeitou-se a um dos piores sofrimentos, o abandono. Cristo no momento da crucificação cita no Salmo 22, e é perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo abre a mão da sua glória para aceitar a punição
que deveria ser aplicada aos homens, pois o pecado fez a separação entre Deus e os homens. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, como é escrito em Gálatas 3,13. Entenda, irmão. Salmo aponta, no Salmo 22 aponta que houve um abandono, Cristo foi abandonado, Cristo foi rejeitado. Inclusive a gente conhece bem essa passagem. Alguém chegou para Pedro e fala: Pedro, você fala igual a ele, você anda igual a ele, você se veste igual a ele, você é um deles. E Pedro também negou Jesus, dizendo: não. E aí Jesus, num ato de desespero, irmãos, porque eu começo a imaginar, fazer uma conjectura na minha mente, irmãos. Jesus estava no auge da sua dor, no momento da dor mais intensa, irmãos. Ele tinha todo o poder para chamar um anjo, clamar um anjo, o anjo descer e alguma coisa acontecer, mas ele suportou toda essa dor como um cordeiro pascual, como um cordeiro silencioso, morreu para nos dar a vida. A lei me dizia que aquele que pecar morreria. Irmãos, o castigo do pecado é a morte, nós deveríamos morrer. Abrindo um parênteses aqui, falando de Páscoa. A Páscoa, irmãos, ela existe há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Os irmãos se lembram da passagem em que o povo no Egito estava lá, e Deus havia mandado as 10 pragas, e uma das pragas seria a morte do primogênito. E aí Moisés disse: olha, todos aqueles que são hebreus, peguem um cordeiro um cordeiro lindo, perfeito, sem imperfeições, sacrifiquem ele, com o sangue dele, pintem as suas portas e comam a carne em família, se reúnam em família e comam a carne. Aquele ato era um ato pascual, aquele ato era um ato de que a morte viria para matar o primogênito, mas as casas que tinham o sangue do cordeiro da sua porta, o anjo da morte não entrava ali. Sabe por quê? Porque a morte levou o primogênito, mas lá na casa dos hebreus, a morte não levou, porque um cordeiro foi morto em favor de alguém. Entenda, irmãos, a Páscoa vem representar isso. Jesus teve que morrer como um cordeiro morto, como um cordeiro simples, para que eu e você tivéssemos liberdade e vida. A maldição que estava sobre mim, estava sobre você, foi derramada sobre Cristo na cruz do Calvário. O cordeiro imaculado morreu para que eu pudesse ter vida. Lá no Egito, no Êxodo, irmãos, a morte chegou até a porta, mas não entrou, porque um cordeiro já havia sido morto pelo primogênito ali, e a morte passava e ia embora. Em Salmos 22 diz que o Senhor foi abandonado. Diante a esse sacrifício de cruz, irmãos, eu quero te alertar: não abandone a sua fé, não abandone a sua caminhada. Às vezes é tão difícil, às vezes, irmãos, é tão espinhoso, às vezes nos machuca tanto, mas não abandone Cristo, porque Ele não te abandonou. Nós o abandonamos, nós o rejeitamos, nós blasfemamos, nós cometemos maledicência, nós fazemos coisas horríveis, mas o Senhor, naquele momento de sofrimento na cruz do Calvário, abandonado por todos, não nos abandonou, não abdicou de nada, não deixou nada, passou a morte sobre ele. O cordeiro foi morto por mim e por você. No 2:2 diz zombaria e desprezo. O Salmo 22:6 ressalta: mas eu sou verme e não homem, o opróbrio dos homens e desprezados do povo. Detona-se na presença passageira e completo esvaziamento de si, comprovando o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2:6 e 7, quando Cristo assumiu a forma de servo, como profetizou Isaías, tão desconfigurado que nem parecia ser um homem, foi ridicularizado,
pelos homens, conforme pode ser verificado por sua declaração em Marcos e pela atitude do outro ladrão que estava na cruz. Um comentarista, irmãos, traz aqui: verme assim calçado sobre os pés, pisoteado, maltratado, esbotefado, cuspido, escarnecido, atormentado, de modo a parecer mais como um verme que homem. Veja que um grande desprezo suportou o Senhor na majestade da sua confusão, seja para nossa glória, que seu castigo seja para a nossa fidelidade divina. Impacta sem cessar em espetáculos o crente e sua alma. Irmãos, Jesus foi desprezado, e Salmo 22:6 nos traz que ele foi desprezado e zombado. Jesus foi humilhado, foi pisoteado. Quando ele estava na via cruz, quando estava carregando a cruz, as pessoas zombavam dele, dizendo: você não é o rei, você não é o que veio nos salvar, cadê? Nos salva agora. Quando ele estava na cruz pendurado, a morte quase chegando, um dos ladrões disse: você não é Deus? Se você é Deus, desce dessa cruz, resolve o problema aí. Irmãos, o inimigo, ele tentou a todo momento tirar o foco, tirar o objetivo de Cristo. Mas eu quero dizer para você: não deixe, irmãos, não perca, em nome do Senhor Jesus, a direção, o foco que é Cristo. Não deixe, não perca, não faça isso. Ele sofreu muito por você. O sofrimento de Cristo foi enorme pela sua vida. Ele foi desprezado, cuspido, zombado. Em nome do Senhor Jesus, irmão, entenda, Cristo espera que você não o abandone. Entenda, qualquer perseguição, qualquer dificuldade, Cristo já passou tudo isso para que você tivesse hoje liberdade. E Salmo nos traz essa reflexão, Salmo nos traz essa lembrança. Salmo foi escrito há muito tempo antes da vinda de Cristo, e Salmo já predizia o que iria acontecer. O sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. No verso 22, início de uma declaração pública de alguém que não deixará de anunciar e louvar o nome de Deus. O escritor aos Hebreus usa este verso para refletir a Jesus Cristo. Hebreus 12, 11 e 12. O sofrimento e o desprezo, as afrontas não conseguiram impedir o ungido de Deus. Jesus Cristo se cumpriu sua missão. Anúncio e louvor serão abafados pelo sofrimento. O trabalho da sua alma se virá e ficará satisfeito. Tão satisfeito que chama os que foram santificados de irmãos. Ainda que haja zombadores e escarnecedores, contudo também há santificados e irmãos. Muitos zombaram, muitos fizeram zombaria. Mas mesmo diante da zombaria, mesmo diante do sofrimento, Salmos nos mostrava que Cristo não iria abandonar a sua chamada, abandonar a sua missão. E sabe por que Ele fez isso, irmãos? Por você, por mim, pela nossa alma. Por isso, não abandone Cristo, não largue Ele, não deixe Ele de lado, em nome do Senhor Jesus. Sacerdócio real e os salmos missionários. Estudar as questões relativas à profecia, os sofrimentos do Messias e seus sacrifícios, conforme Salmo 2 e 22, cabe destacarmos alguns pontos frisados nos Salmos 67, 110 e 117. Sacerdote da ordem de Melquisedeque. O Salmo 10, 4 informa acerca de um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Este ponto também é tratado em Hebreus 5, 6, de acordo com Mateus Henry. Melquisedeque foi o sacerdote no seu trono e também é o Cristo, Rei da justiça e Rei da paz. Melquisedeque não teve sucessor, nem Cristo o tem. O sacerdote dele é imutável, o sacerdote de Cristo é incorruptível, sem pecado, conforme pode verificar
em Hebreus 4,15, sofreu tentação, mas não pecou, e tendo cumprido a sua obra, foi recebido em cima do céu. Salmos nos traz, irmãos, que existia um sacerdote, Melquisedeque, depois dele não houve mais substituto. E aí traz um paralelo dizendo que Cristo é o novo sacerdote, não há quem substitua ele, porque ele é incorruptível, sem pecados. Cristo santo sofreu todas as tentações, mas não pecou, cumpriu a sua missão e hoje está no céu, preparando um lugar para mim e para você. Entenda, irmãos, o sacerdote Jesus Cristo sacrificou a sua vida por mim e por você. Os salmos missionários, após destacarmos os salmos diferentemente relacionados à pessoa e características de Cristo, compete observarmos que Salmo 67 e Salmo 117 estabelecem um dever missionário. Assim, o livro do Salmo nos convoca não apenas para conhecer as pessoas de Jesus Cristo e a obra, mas por causa disso clamamos a Deus por misericórdia e bênção, sem, contudo, ignorarmos o propósito de Deus em abençoar todas as nações. Como revelado a Abraão, o texto de Salmos 67:2 revela esse propósito para que o verso menciona caminho e salvação, vontade de Deus, o padrão divino para o nosso viver. É tão grande a salvação, há uma interessante sequência: somos abençoados para que a vontade de Deus e sua salvação também sejam conhecidas por todas as nações, e assim o Senhor fará adorado por todos os povos. A salvação, irmãos, não é só minha, a salvação não é só sua, a salvação é para todo mundo. Deus não veio para salvar um ou outro, Deus escolheu um povo e desse povo salvaria o mundo. Porém, irmãos, o que aconteceu? Deus escolheu um povo, seu povo foi rejeitado, rejeitaram ele, mas mesmo rejeitando eles, irmãos, mesmo rejeitando, ele verdadeiramente aceitou esse desafio, aceitou morrendo na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser salvos. Então, irmãos, não entenda que eu sou cristão e o outro é ímpio. Não, aquele que não quer Cristo, eu tenho que levar esse evangelho, eu tenho que propagar esse evangelho, que é o evangelho de Cristo, a todas as nações, a todas as criaturas. Ide pregar o evangelho a todas as criaturas, irmãos, é todo mundo. Nós temos que ter a gana à salvação. Se eu sou salvo, eu quero que as pessoas também sejam salvas. Mas a gente volta ao que a gente falou lá no princípio da nossa lição. Irmãos, o bom senso ao evangelizar é algo importantíssimo para alcançar vidas. 3:3 da nossa revista, já estamos terminando, irmãos. Que todos os povos louvem ao Senhor. O Salmo 117, segundo Kitchener e Chaplin, faz parte do grupo de salmos identificado como Salmos Halley, louvor. Os Salmos 113 e 118, o Salmo 17 é o menor de todos, contudo é o chamado universal. Todas as nações, todos os povos, são dois motivos que apresentam benignidade e verdade, a misericórdia e fidelidade. A ênfase recai sobre o caráter de Deus e não nos efeitos, em que o tempo de tanto destaque, às vezes até demasiado. Quando aos feitos humanos, é interessante refletir sobre o caráter e a essência. Deus é amor e fiel. O apóstolo Paulo citou em Salmos ao discorrer sobre o fato de Cristo ter recebido, enfatizando os gentios. Sabe por quê, irmãos? Cristo quer salvar a todos e quer que todos o louvem. O louvor que nós damos a Cristo, Cristo espera que todos os povos, todas as nações o louvem. O louvor é todos. Por isso que temos que propagar o Evangelho de Cristo, por isso que temos que alcançar as pessoas, por isso que temos que falar às pessoas, e todas elas devem e vão louvar ao nosso eterno e poderoso Criador. Entenda, irmãos, os Salmos nos fazia menção de tudo isso, os Salmos nos fazia levar, nos trazia consciência de tudo isso, e acontece até nos dias de hoje. E eu quero novamente falar, irmãos, nós, salvos e alcançados pela graça, temos que ter no nosso coração o desejo de fazer com que as pessoas
sejam alcançados por Cristo também. A conclusão da lição de hoje, irmãos, louvemos a Deus por seu amor e fidelidade, bem como seu plano redentor executado por intermédio de Jesus Cristo, e cumpramos a fidelidade e o poder do Espírito Santo, a missão de anunciarmos a salvação até os confins da terra para a glória de Deus. Que eu e você, irmãos, possamos levar esse Evangelho. E eu quero novamente aqui, me desculpa a minha repetição enfadonha, mas o pregar o Evangelho tem que ter bom senso. Tem que saber como falar, saber como alcançar, não perder a verdade, a essência da palavra de Deus, mas nós temos que saber como chegar àqueles para alcançá-los. Perseguição teremos, talvez sarro, talvez vão tirar sarro da gente, talvez vão rir da gente. Noé foi assim, irmãos, então hoje não será diferente. Mas eu quero te convidar a não perder a escola dominical e entender que até no livro de Salmos, que foi escrito tanto tempo antes, lá por Davi, ele já trazia menção e tipologia de que um Cristo viria e faria algo novo. Eu quero agradecer a tua presença comigo, quero agradecer o teu momento de estar comigo, pela essa escola bíblica dominical. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus faça brilhar sobre a tua vida o Espírito Santo. Eu quero aproveitar nesta manhã e te desejar uma feliz Páscoa. E como eu disse aqui nessa lição, a Páscoa existe há mais de 3.000 anos, lá no Êxodo, quando o anjo da morte pegaram o primogênito, não conseguiu porque um cordeiro havia sido morto no lugar do primogênito. A Páscoa é a segunda festa mais importante dos judeus, porque um cordeiro morreu para que nós pudéssemos ter liberdade. Entenda, irmãos, o cordeiro morreu para que eu e você não fôssemos mortos, para que a morte não me alcançasse, para que eu tivesse vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, que você entenda que a Páscoa nada mais é do que a morte de um cordeiro pela tua vida. Ele morreu por você, ele morreu pela tua vida. Seja grato, que haja gratidão na tua casa, na tua mente, no teu coração. Que Deus te abençoe de uma maneira poderosa. Poderosamente que Deus te abençoe. Muito obrigado por me acompanhar. Irmã Marli, que é ali do Cambará, Deus abençoe, irmã Marli, muito obrigado por estar conosco. Os irmãos locais, os irmãos da nossa igreja local, Recreio São Jorge 1, das nossas subs 1 e 2, Deus abençoe nos seus pastores Josemar, pastor Fabiano, Deus abençoe poderosamente. Irmãos, eu quero agradecer ao irmão Aloysio, que é o nosso superintendente da escola dominical. Ele é um homem que está à frente desse trabalho, direcionando tudo isso. Eu quero agradecer a ele. Muito obrigado, irmão Aloysio. Obrigado por todo o trabalho desenvolvido aí. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Aos professores, todos eles, Deus abençoe. Quero dizer para vocês que nós estamos com saudade de todos. Em breve estaremos todos juntos em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Nesse momento eu quero fazer uma oração abençoando a tua vida. E que Deus te guarde, te guie e te direcione. Muito obrigado. O meu muito obrigado de coração, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu vou dizer novamente, compartilhe esse like, compartilhe os vídeos, se inscreva no nosso canal do YouTube. E nós estamos aqui não com cunho comercial, mas com cunho de participar, de divulgar, de promulgar o Evangelho de Cristo, tá bom? Se você pode, aonde quer que você esteja, feche o seu olho comigo e ore juntamente comigo neste momento, tá bem? Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento eu quero agradecer pela minha vida, Pai, pela vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, Nicolas, Davi e Camila, que Tu possa abençoar de maneira poderosa. Pai, eu quero agradecer pela vida da Tua igreja. Pai, abençoa cada um dos irmãos aqui, Senhor Recreio São Jorge 1, Senhor, a Sub 1 e Sub 2, pastor Josemar, pastor Fabiano, muito obrigado pela vida dos Teus servos. Pai, eu quero agradecer pela vida do irmão Aloysio, continua abençoando, capacitando Teus servos de uma maneira poderosa. Abençoa-nos, Pai, guarda-nos, livra-nos de todos os males, Senhor, que Tu possa nos ajudar, nos sustentar na medida das Tuas santas mãos,
que nós possamos entender, Senhor, que lá em Salmos já estavam pronunciando a Tua vinda, o Teu sofrimento, o Teu desprezo, e que nós não possamos fazer desta mesma medida, mas que nós possamos adorar, bendizer e não ter medo de pregar o Teu Evangelho, ainda que somos peregrinos em terra estranha, mas continuamos propagando o Evangelho de Cristo. Senhor, nos sustenta, nos protege, nos guarda, nos livra de todos os males. Nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que você seja abençoada, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces comunhões do Espírito Santo sejam com você, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Findo-se o estudo da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Muito obrigado.